Vamos dizer se a gente não tem isso. Ou se só eu que faço isso de vez em quando, mas eu estou melhorando porque Deus já me tem ensinado bastante. A gente quer que o outro faça algo por nós que a gente não faz pelos outros. Mais ou menos assim. Ai, ninguém percebeu hoje na igreja que eu estava triste. Ninguém olha para mim e vê que eu estou triste. Que adianta falar que é irmão de igreja? Se não me responde, se não me cumprimenta. E a gente não percebe que às vezes a gente passa por irmãos e não cumprimentamos. Que a gente está também, às vezes, preocupado com outras coisas e a gente não percebe um rosto mais triste. Estou falando errado? Não. Aguenta a sua canelinha hoje, que hoje vai ser chutinho na canela, bastante hoje. Mas é para o bem, é para o bem. Nós temos muita mania de querer que as pessoas nos perdoem quando nós erramos. Mas quando alguém erra perto de você, ela é conversa da sua rodinha de amigos. A gente tem mania de querer santidade do outro e querer misericórdia para nós. As pessoas têm que entender que eu não estava num bom dia. Mas eu não quero entender que o outro também não estava num bom dia. A Igreja de Cristo, ela toma para si uma responsabilidade. E essa responsabilidade é que eu posso mudar o mundo. Pelo menos o que está à minha volta. E se eu mudo o mundo que está à minha volta com as minhas atitudes? Você muda o seu mundo. Você muda... Imagina aqui, nós estamos por volta de umas 200 e poucas pessoas aqui, no meu cálculo por cima. Se 200 e poucas pessoas mudarem o seu mundo à sua volta, influenciando pelo menos 10 pessoas, nós já temos 2.500 pessoas com o mundo transformado, porque nós mudamos o mundo. E eu estou chutando baixo. Porque ao longo da nossa vida, nós vamos cruzar com muito mais do que 10 pessoas. E nós podemos mudar o mundo de pessoas que nós conhecemos agora, ontem. Às vezes a gente está distraído, esperando receber algo, que Deus está falando, filho, eu te chamei, eu coloquei o meu Espírito em você, eu coloquei o meu poder em você, para que você vá e faça. Vocês estão me entendendo? E não fique esperando que façam por você. Vamos ler esse versículo que está em Lucas 6, do 36 ao 38, que é um versículo bastante conhecido. Pode pôr para mim ali? Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Deixa eu ler aqui. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. A gente gosta só da segunda parte, né? Uma medida boa vai ser dada para a gente, né? Pois a medida que usarem com os outros, também será usada para medir vocês. Só até ali. A medida que você usar com os outros será usada para medir vocês. Gente, a gente tem falado tanto da nossa preocupação, a gente vê os problemas que existem no mundo, nós vemos pessoas sofrendo, nós vemos situações difíceis, nós vemos o pecado trazendo pessoas escravos. Essa semana eu fui lá para o centro da cidade, ali perto da Estação da Luz, e eu estava comentando até um dia aqui na igreja com a Ellen e com a Mara, que meu coração se condoeu de ver aquelas pessoas da Cracolândia andando pelas ruas, e as pessoas
totalmente escravizadas pelo inferno, escravizadas num nível assim, tão intenso, que passam a viver até mesmo parecendo como animais mesmo, assim, sem nenhum amor próprio, sem nenhum respeito consigo mesmo, do nível de escravidão, e o pecado escraviza pessoas. O pecado engana e escraviza pessoas, e a gente vive num mundo que a gente vê tanta tristeza, não é? Quando você anda por aí, você não vê coisas que você fica triste, que você se compadece, você vê tanta coisa errada acontecendo, pessoas passando necessidade, crianças sem poder sem estar na escola, crianças pedindo em esquina, com pais de rua que eu já vi aqui perto. Eu já percebi que tem alguns pais de rua que, quem não sabe, depois vai ver, não é coisa boa não, tá, gente? É coisa ruim. Isso daí que são adultos que exploram crianças para pedir, mas ele é meio que dono dessas crianças. É um tipo de trabalho escravo também isso. E a gente vai vendo abuso sexual infantil, crianças, meninas, crianças que são entregues à prostituição. Existe muita coisa errada nesse mundo. Existe muita maldade nesse mundo. E tem hora que eu falo, Senhor, a maldade do homem, ela não tem fim. Mas existe uma propaganda que eu assisto, que é da Médicos Sem Fronteira, e que eu gosto muito de uma frase que eles usam na propaganda, que é mais ou menos isso. Eu não vou lembrar os detalhes dessa frase. Quem já assistiu essa propaganda vai lembrar. Que ele fala que os homens são os que provocam as guerras, as fomes, mas também o único que é capaz de salvar um ser humano é outro ser humano. Irmãos, hoje esse culto é para te chamar para ser alguém transformador. Alguém que não fique só olhando o mal, a fome, a necessidade, a angústia, os problemas que estão ao redor, mas que faça parte da solução. Hoje, o Senhor está chamando essa igreja para ter um coração generoso. A generosidade é a base daqueles que param de viver só para si mesmos e entendem que a sua vida só tem sentido mesmo se elas forem agentes de mudança, de transformação para outras vidas. Nós devemos ser agentes de transformação. Às vezes a gente está tão preocupado com o nosso dia a dia, com o que comer, o que beber, e Jesus mesmo falou, por que vocês não andam preocupados com essas coisas? Porque Jesus, antes, se você for ver todo o contexto, ele estava nos ensinando a serem pessoas que vivem para os outros, e aí Deus cuida da gente. Porque o generoso, o Senhor toma a vida da pessoa generosa, e Ele tem um compromisso com essa pessoa. É algo muito precioso. O mundo não se transforma pelo nosso falar, mas pelo nosso ser. Por que adianta? Hoje está todo mundo falando muito cheio de opinião, redes sociais, YouTube, e todo mundo com aquele discurso bonito, um discurso lindo, mas que não faz nada para mudar. Ai, é super bravo com... ai, porque está fome, porque está... E você, faz o quê? A sua vida, quanto você doa por mês dos seus bens para que pessoas saiam da fome? Mas assim, regular, não é aquela moedinha na esquina, não. O quanto daquilo que você tem do seu tempo você dedica para transformar a vida de outras pessoas? Então falar é muito fácil, irmãos. Teu discurso é muito fácil. É fácil eu chegar aqui e falar disso. Mas se eu não for alguém que transforma, é tudo vão. Não serve para nada. O mundo, ela precisa de cristãos generosos e não críticos. Porque a gente acostumou tanto com o poder dessa palavra, de poder falar as coisas, que é muito fácil a gente ficar criticando tudo e a todos. Mas o difícil é pôr a mão na massa. O difícil é você
entender que a administração da sua vida não é só para aquilo que você quer para você. Que o teu valor no céu, o teu valor como pessoa, a tua imortalidade, ela virá a partir do momento que você marcar esse mundo de alguma forma e não só o seu umbiguinho. E Deus está nos chamando para fazermos parte. Deus tem tomado isso de uma forma muito grande. Agora, existem os inimigos da generosidade. Deixa eu falar uma coisa. O que é generosidade primeiro? A generosidade, quando eu falo isso, muitos já pensam em dinheiro. Mas generosidade é um traço de caráter que quem não tem pode receber de Jesus. Isso, a partir, eu vou explicar o como. E a generosidade é a pessoa que é generosa, ela é generosa. Então, ela não é generosa só com dinheiro. Ela é generosa com o seu tempo, com as suas habilidades. Ela é generosa ao perdoar. Ela é generosa ao amar. Ela é generosa. O que é o generoso? É aquele que não olha só para si mesmo. Você sabe qual é o contrário? Quais são os inimigos da generosidade? Egocentrismo, avareza e egoísmo. O egocentrismo diz respeito à pessoa que ela é o centro do mundo. Então, todo mundo tem que servir a ela. E aí, muitas pessoas pensam que não são assim, mas pergunta para quem está perto de você, eu acho que é o melhor. Tem coisa que a gente precisa perguntar para quem está perto da gente, né? Porque é aquela pessoa assim, agora eu vou comer porque eu estou com fome. Eu vou fazer a comida que eu quero. Não importa os outros, todo mundo tem que querer o que aquela pessoa quer. Hoje eu quero sair, então todo mundo tem que querer sair junto comigo. Hoje eu quero ficar quieto em casa, por que estão fazendo barulho? Então é a pessoa que ela olha só para si mesmo e todo ao redor tem que servir. E quando não serve a ela, quando não faz o que essa pessoa... Quando eu falo ela, não estou falando de mulher ou homem, estou falando a pessoa, tá? Quando não faz o que essa pessoa quer, como assim? Você não entende? Não me entende. Você não me ama. Porque você não faz exatamente o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Que absurdo. Gente, tem mais gente assim aqui do que vocês pensam. Deixa o Espírito de Deus revelar. Porque, para você se sentir acusado, não. Para você ser curado. Nós precisamos, às vezes, ver onde está alguma área do nosso caráter que precisa ser transformado. A avareza. O que é a avareza? É a pessoa mão fechada. Ela só é liberal com ela mesma também, né? Aí ela merece. Aí na hora de dar um presente para a esposa, para o marido, não precisa dar presente. Para quê? Isso é bobagem. Ele ganha presente, né? Mas na hora de dar, não quer dar. Na hora de alguém ter uma necessidade, aí você pode dar um pouco mais. Não, é muito dinheiro. Quer dizer, para o outro é muito, para ele não é. Eu vi a avareza, sabe em que já aqui, gente? E desculpa estar dando exemplos negativos, eu não gosto de pregar assim, mas hoje a gente precisa despertar para as nossas falhas, para a gente poder consertar para aquilo que Deus tem, porque nós vamos fazer muita diferença nesse bairro, e eu creio nessa cidade, de uma forma muito grande. Quando a gente pede, hoje não acontece mais isso, mas já aconteceu muitas vezes, que eu vejo com uma avareza, pede elementos para a cesta básica, né? Para as pessoas trazerem. De pessoas trazerem feijão bichado. Isso é avareza. Estava no meu armário. Já venceu, mas a pessoa está passando fome, ela come o que tem. Dá vontade de chorar de ouvir isso. Mas aconteceu. E não foi uma vez só. A Hilda, que trabalha
Acho que é uma das que trabalha nessa área social comigo há mais tempo aqui. Antes da Cláudia, a Hilda já estava. Acho que a Hilda que faz mais tempo que você está aqui, né? Você viu isso acontecer algumas vezes, não viu, Hilda? E a Hilda vinha falar comigo indignada quando ela via coisas desse tipo. Sabe, a avareza, ela se apresenta dessas formas. E o egoísmo? O egoísmo é a pessoa que ela é mais que o egocentrismo, é de uma outra forma o egoísmo. Ela pensa nela, assim, realmente ela não enxerga o redor. Ela sempre só pensa nas suas próprias necessidades. E ela não consegue enxergar a necessidade do outro como se fosse um problema dela mesma. Gente, aí entra a generosidade. Aí eu quero que você escute o que a generosidade faz. A generosidade, a pessoa generosa, a pessoa que tem esse caráter de Cristo dentro dela, ela se sente parte e responsável por tudo que está ao redor dela. Não é problema do outro, é meu problema. Aquela família que está ali na rua, que chegou da Venezuela, é meu problema, como eu vou resolver? Aquela pessoa que estava ali pedindo comida e não tinha nada para ela comer, é meu problema, o que eu posso fazer para resolver? A pessoa generosa começa a ver uma pessoa com dor, uma pessoa, a dor dela é o meu problema, porque eu tenho um Deus que cura, então é meu problema. É meu problema. A pessoa que está indo para o inferno é meu problema. Eu tenho responsabilidade de curar. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Nós fomos acostumados a viver, principalmente em cidades grandes, cidades bem pequenininhas, eles se metem um na vida do outro, que todo mundo sabe tudo da vida do outro, mas também tem uma coisa, o problema de um é o problema do outro, e eles vão lá para ajudar a resolver. Depois vão falar para a cidade inteira, mas pelo menos vão tentar resolver. Pelo menos alguma parte boa faz. Mas aqui na cidade grande que a gente mora, a gente cada vez se isola mais e a gente vai se tornando muito endurecido. E o problema que a gente vai vendo ao nosso redor parece que não é nosso. As pessoas que passam necessidade não são nosso problema. Quando nós passamos pela pandemia, houve um despertar do povo de Deus, pelo menos do nosso, eu vou falar da nossa realidade aqui. Um despertar de sentir que o problema daquele que passava necessidade por conta da pandemia era meu problema também. E nós nunca ajudamos tantas famílias como no tempo da pandemia. Não é, Mara? E Cláudia, que cuidam disso hoje? Ajudamos não só os domésticos da fé, que são as pessoas de dentro da igreja, mas o alvo da igreja, queridos, é suprir os nossos irmãos, mas é ir na comunidade ao redor, vendo qual é a necessidade e suprir a necessidade que tem ao nosso redor. É chegar nesses lugares. A igreja, irmãos, é lindo a gente se reunir aqui, a gente cantar louvores, a gente até fazer alguns eventos, como teve sábado, que foi tremendo, e houve salvação ontem à noite, né? Como teve das crianças, tremendo salvação, mas ser Jesus nessa terra, exige da gente algo mais. Se Jesus estivesse aqui agora, você acha que Jesus estaria fazendo o quê? Jesus tinha o tempo dele com Deus, como a gente está tendo aqui, mas logo ele ia onde estavam os necessitados. Era necessitado de salvação, Jesus ia. Era necessitado de alimento, ali ele estava. Era necessitado de paz, ele estava. E nós, como igreja, temos que começar a ser no bairro realmente luz. Não é luz de serem aqueles. Eu sou o santo dos santos, não me toque, não posso falar com pecadores, não posso chegar perto de pecadores, porque pega. Aprendeu isso da onde? Com quem? Que evangelho é esse?
Estou muito preocupado. Ai, eu vou pegar no pé de vocês agora. Uma coisa que eu estou para dar uma bronquinha já faz tempo. Sabe o que o generoso faz? Pega as vagas de garagem mais lá atrás para não atrapalhar os que chegam depois. Quem não é generoso, ele gosta de pegar aquela vaga, mesmo que ele vai fechar 3 vagas da garagem aqui nossa, para que ele possa sair correndo depois do culto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que muitas vezes eu chego para orar aqui, eu tenho que ficar lá na garagem, falando, irmão, tira o carro daqui, irmão, põe o carro ali. E eu venho para orar, irmãos. Então não me gasta meu tempo fazendo isso. Você sabe, porque quem faz isso são pessoas velhas da igreja, não são os novos. Eles sabem aonde parar o carro e aonde não deve parar. Sabe o que o generoso faz? Eu vou parar na pior vaga, para deixar o melhor para os meus irmãos. Você é capaz de fazer isso? Voltando aqui a palavra. Só pegando no pé um pouquinho. Eu quero ler com vocês Mateus 7,12. Ver o que Jesus falou, que eu acho lindo essa parte. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a você. Porque esta é a lei e os profetas. Você quer agradar a Deus? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a você mesmo. Faça aos outros aquilo que você quer que eles façam para você. E assim, a gente vai ter esse traço de caráter. Se você não tem esse traço de caráter, se você não é generoso, não é assim, e é sincero com você mesmo para reconhecer, então eu vou te dar a dica de como sair disso. Primeiro é o arrependimento. E depois são decisões, porque todo o reino de Deus ele é feito de decisões que me levam a ter uma atitude e essa atitude me transforma. E a generosidade também. Senhor, eu tenho percebido que eu estou vivendo muito para mim mesma. Eu estou percebendo que eu sou, como diz por aí, mão de vaca. Eu fico com uma dó de quando eu tenho que abençoar alguém financeiramente, dá um aperto no coração. Tinha uma cena de um filme antigo, que eu nem lembro que filme que era, mas eu lembro muito dessa cena, que a pessoa ela tinha que doar um dinheiro, e na hora que o outro pegou o dinheiro da mão dela, ela ficava puxando assim. Ela estava doando e não largava o dinheiro, né? Para uma instituição. Eu acho que às vezes a gente precisa tomar essas atitudes até ser libertado disso e mudar o nosso... E sabe de uma coisa que o Espírito de Deus está me falando agora? Que tem pessoas aqui que já foram muito generosas, mas que foram feridas. Que pessoas pelas quais você foi generosa te decepcionaram. E por isso você fechou seu coração. E Deus traz uma palavra para você aqui agora. Filho, quando você é generoso com alguém, a sua dívida é comigo. A pessoa, eu fico com dívida com você. Então não espere do outro que ele te pague. Mas eu não deixo nada devendo para você. Deu para entender? Então não espere que o outro reconheça. Porque é para o Senhor que você faz. Não é para o homem. E aí, continuando nossa palavra. O generoso, ele tem algumas características. Como eu falei, ele é generoso com tudo da sua vida. É aquela pessoa que quando vê um irmão, ele já pergunta, você tem carona? Quando ele sabe que o irmão está indo, mas é lógico, né, irmãos? Um mora na Zona Sul, outro mora na Zona Norte, ele não vai dar uma caroninha até lá na Zona Norte para depois voltar na Zona Sul. Nem sempre é possível um negócio desse. Mas sabe que está mais ou menos no caminho, ou que não vai... Mas ele já se preocupou, irmão. Vê a chuva, criança, uma mãe com criança na chuva. Ô, irmã, você tem como ir embora hoje? Posso te dar uma carona. E o generoso tem essa característica. Ele vê, ele olha para fora, ele olha o que está acontecendo ao redor dele. Ele não é preocupado só com... Porque aí tem gente também que é generoso assim, ó. E aí também, desculpa, irmãos, eu estou pegando no seu pé. Eu sou muito generosa com a minha célula.
Mas passou desse limite, o problema não é meu. Eu sou generosa com a minha igreja. Passou desse limite, o problema não é meu. Sabe o que o generoso faz? Ele tem, e isso eu aprendi uma vez lendo um livro e pus em prática imediatamente. Esse livro, a pessoa falava assim: faça alguma doação frequente para uma instituição, alguma coisa que não tenha nada a ver com você. Faz aquelas que têm a ver, lógico. Nós temos o Seja Luz, e a gente tem aqui como igreja. Mas além do Seja Luz, você se compromete com alguma coisa que não tem nada a ver com você? Que você não vai ter nenhum retorno. Ninguém vai saber para que você deu para essa pessoa. Isso é generosidade genuína. E comprometimento. A pessoa generosa, ela não se sente incomodada no momento da oferta. E nem no momento de pagar a conta quando sai com amigos em restaurante. Você sabe aquele amigo que sempre perde a carteira? Na hora de pagar a conta? Ou que assim, ele percebe que a conta está chegando, ele vai para o banheiro. Dá licença, eu preciso ir para o banheiro agora. Ele não se sente incomodado. Se ele pode, ele vai abençoar. Entende que ele é parte da solução dos problemas ao seu redor. Mas você sabe o que é mais lindo de ser generoso, irmãos? É a promessa de Deus. Vamos ler lá a promessa que está em Provérbios 11, versículo 24 e 25. E isso você pode pedir para o Senhor, essa promessa na sua vida. Provérbios 11, 24 e 25. Apareceu. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outro retém o que deveria dar e cai em pobreza. O generoso prosperará. E quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Agora, vai receber daquele que você deu alívio? Não, você vai receber de Deus. É Deus é quem cuida de você, é Deus é quem te supre, é Deus é que cuida. A gente não dá para outra pessoa dar em troca para a gente. Se a gente puder até abençoar anonimamente, é a melhor forma possível. Deus chamou a nossa igreja para ser uma igreja para ter soluções. E eu trouxe essa palavra para vocês, exatamente porque, como eu falei no começo, é o que o Espírito Santo está me incomodando esse tempo de nós fazermos. De nós realmente sairmos do casulo e começar a trabalhar naquilo que nós podemos fazer. E eu tenho alguns projetos sociais que eu gostaria muito que a igreja se envolvesse, a igreja entendesse que você é parte da solução. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo esses dias. Aonde eu saio para comprar laranja, Deus traz uma pessoa na minha frente com necessidade de comida. Aí vai eu trazer ela para cá, ajudar, não sei o que lá. Eu vou fazer caminhada, Deus traz alguém para eu ajudar. Eu saio aqui na porta, Deus mostra uma pessoa passando mal na frente da igreja. Por que Deus está me chamando tanto a atenção disso? Para eu poder trazer, porque eu sozinha vou ajudar alguns. Mas se todos nós nos unirmos, nós podemos transformar a comunidade ao nosso redor. E aí, o Jesus que a gente conta para eles que é amor, ele para de ser somente um amor de palavras, mas um amor de atos. Onde eles veem esse amor. Eu quero ler com vocês mais duas passagens. Provérbios 3, 27 e 28. Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga a seu próximo, volta amanhã e eu darei algo a você se puder ajudá-lo hoje. Não se faz de louco, irmão. Vamos tomar a responsabilidade que é nossa como igreja. E essa passagem que Jesus fala em Mateus 25, 32 ao 40,
Vamos lá, 25 do 32 ao 40. Mateus. Todas as nações serão... Aqui está falando quando nós chegarmos diante de Deus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Quem quer estar à direita? Tem alguém que quer estar à esquerda aí ainda, irmão? À esquerda, o caminho é do inferno, gente. Quer estar da direita. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, as ovelhinhas: venham benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro, nós temos recebido tantos estrangeiros, queridos. Fugidos de guerra, fugidos de fome, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Vocês percebem, irmãos, que não é uma palavra da pastora Lúcia? E que nós, como igreja, Deus está nos chamando, que Deus me dê graça, sabedoria, para que essa palavra entre no seu coração e você entenda que é um chamado de Deus para nós. Deus fala hoje para essa igreja: chega de viver para o seu próprio umbigo. Chega, basta de não ter tempo para suprir a necessidade dos outros. E isso eu falo do mais jovem ao mais velho. Cada um de nós pode fazer alguma coisa. E esses dias, quando eu falei a semana passada lá do projeto da Casa de Paternidade, que isso só trouxe de volta algo que Deus já estava falando no meu coração. Aí Deus me faz ir lá no centro da cidade e ver aquela situação da Cracolândia, e já está na minha cabeça um projeto mais daqui a algum tempo para a gente fazer lá. E Deus começou a trazer pessoas que estavam sofrendo para falar assim: filha, desperta, tem muita gente sofrendo, e vocês são a solução. Vocês são a solução da dor das pessoas. A gente quer uma solução mágica, que a gente quer uma varinha de condão, a gente quer até mesmo um presidente que vai vir vestidinho de fadinha com uma varinha de condão. Não vai existir. É a igreja se levantando para ser igreja que vai mudar o nosso país. E eu quero apresentar para vocês alguns projetos daquilo, porque você pode falar assim: pastor, eu quero ajudar como? Hoje, aquele que não é generoso vai começar a treinar generosidade, amém? Assim, eu vou começar a treinar. Eu estava vivendo muito para mim mesmo, vou parar, vou começar a gastar. Primeira coisa de você ser um generoso: administre seu tempo, sendo que no seu tempo, você separe um tempo para oferecer, para fazer algo por alguém. Às vezes seu dia é tão corrido, a sua semana é tão corrida, você não tem tempo para dedicar a alguma coisa que é algo por outras pessoas. Administre as suas finanças para que tenha um valor que você vá abençoar projetos sociais. Administre a sua despensa, a sua compra de mês, de forma que parte daquela compra seja destinado ao que nós vamos mudar. A partir de janeiro, nós vamos mudar, ao invés de ser cestas básicas, vai ser nosso mercado social.
Separe algo, administre tudo da sua vida, de forma a você ter um tempo daquilo para algo que não é para você nem para a sua família. Eu faço as coisas para os outros, eu faço para o meu filho, eu faço para o meu marido. Eu sou uma pessoa tão generosa, eu faço. Só para a pessoa que você ama e para quem você não conhece. Jesus fala, se você não exceder muito o que está na lei, nos profetas, de que vale? O que adianta você amar o seu amigo? Aquilo fala lá, o seu irmão, é para você amar o seu inimigo, é para você ajudar quem você não conhece. Administre a sua vida, administre o seu tempo de oração, para gastar um tempo em intercessão por pessoas. Administre toda a sua vida, de forma que o caráter da generosidade esteja incluído em tudo que você faz. Eu quero hoje lançar alguns alvos para a gente começar. E nós precisamos. A semana passada, quando eu falei, eu fiquei muito feliz que 2 pessoas vieram falar, eis-me aqui. Uma foi a Élida, falando na questão de advocacia, então a gente vai fazer esse projeto com ela. E outra foi, a Mara me falou, Viviane, né, Mara? A Viviane está aí? Está ali, que também falou, eis-me aqui. Obrigada, Viviane. Agora, hoje eu espero que eu tenha pelo menos 300 pessoas dizendo, eis-me aqui. Vocês e mais os que estão assistindo. Primeira coisa, nós vamos começar o mercado social. E o bazar. Agora o bazar, viu, Hilda, vai entrar também na questão do mercado social. Nós vamos precisar de pessoas que venham ficar uma vez por semana, pelo menos atendendo o dia inteiro aqui, para ter essas coisas. E nós queremos fazer com que a pessoa venha e vai ter... Nós estamos organizando tudo, vai ter um dinheirinho nosso, com o nosso nome, a moeda do Ministério Aliança, que a pessoa vai receber uma vez por mês, e ela vai poder escolher o que ela vai comprar. Ela não precisa receber e está lá uma coleção de sal na casa dela e está faltando macarrão. Entendeu? Ela pode escolher não comprar o sal. E também ela vai poder comprar roupas no bazar com esse dinheiro. Então nós vamos abençoar pessoas. Agora vocês perceberam que nós vamos precisar de muita doação? De muita doação, muita gente envolvida para doar? Posso contar com vocês para doar? Sim. Irmãos, esse mês caiu muito a doação de alimentos. A doação de alimentos você não precisa trazer só no dia, no segundo domingo do mês. Traz rápido, porque quando alguém bate a porta, pergunta para Ellen o que eu falo. A gente tem uma estrutura, tem uma organização, mas eu não vou mandar embora uma pessoa que está passando fome, sem ter nada para ela levar. Porque não é bíblico eu fazer isso. De querer ser tão organizado. A minha organização não enche a panela de uma mãe com filhos de comida. Eu posso fazer mais. Eu posso fazer mais. Você pode dizer assim? Senhor, eu posso fazer mais. Senhor, repete comigo. Senhor, a começar de mim, transforma o mundo. Agora eu quero lançar um desafio para toda a igreja. Deus colocou no meu coração de nós fazermos 100 cestas de Natal para entregarmos até a metade do mês. Primeiro para as pessoas cadastradas e depois ir aos necessitados e entregar. Lógico que a gente vai precisar de um cadastro e eu quero toda a sua ajuda. Eu queria que a gente conseguisse ganhar frangos para pôr nessa cesta. Eu queria que a gente conseguisse ganhar panetones para pôr nessa cesta. Bolacha para as crianças. Conseguir ganhar coisas. Quem pode tentar me ajudar nisso aí? E nós vamos começar a ter isso para a gente poder ter essas 100 cestas e pessoas que vão entregar essas cestas e orar por essas famílias.
Deus colocou no meu coração também da gente ter um tipo, eu não sei o nome exatamente, mas é um tipo de agência de empregos. Porque a pessoa, mais do que comida, ela precisa de um trabalho para não depender mais da comida. E às vezes, isso também, essa semana, o que aparece de gente para mim falando assim, você conhece alguém que precisa? Eu estou precisando de trabalhar. E aí eu falei, a gente precisa ter uma agência de emprego. E Deus me colocou até no coração quem é a pessoa que eu quero deixar responsável por isso, mas vamos ver se ela vai querer. Essa pessoa vai ter o nome de quem está procurando emprego. Aí nós aqui da igreja, vamos precisar de alguém? Procura ali no nome. Vai atrás dessa pessoa, uma coisa organizada, estruturada. E também fazer parcerias com empresas para indicar pessoas para trabalhar. Então, a gente vai começar pequenininho, mas se tiver alguém querendo fazer isso, dirigir isso para mim, que você, na hora que eu falei isso, você fala, uau, eu quero. Pode vir falar comigo. E uma coisa que a gente já faz e que eu quero que agora a gente dê o segundo passo é o Impulso Jobs. Por isso que eu falei para você. Eu quero que o Impulso Jobs inclua cursos profissionalizantes aqui na igreja, durante a semana. Então, precisamos de gente para dar os cursos profissionalizantes aqui. E provavelmente doações, se for de computador, de alguma coisa assim. Irmãos, Deus está nos chamando para uma coisa só, sermos luz. E tem os advogados também de atendimento gratuito, que a Hélida já se prontificou, mas nós não é só ela, a gente precisa de mais gente. E que esse grupo de advogados também ajude pessoas a tirarem documentos, quando elas não conseguem, não têm documentos. Então, queridos, vocês estão vendo? Isso é um pouquinho do que a gente pode fazer. Mas é hora da igreja ser luz de verdade. É hora da igreja sair daquela zona de conforto. Deus está te chamando hoje, seja generoso. Eu quero ler um último versículo, eu queria que o louvor viesse aqui. Vamos ler Mateus 5,16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Para que as pessoas conheçam quem é Jesus, eles têm que ver Jesus em nós. Mais do que blá, 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 eles têm que ver Jesus em nós. Ajudando todos aqueles que precisam. Deus está chamando essa igreja para ser uma igreja generosa. Seja generoso também na sua oferta. Seja fiel no seu dízimo. Nós hoje, eu deixei a oferta para nós entregarmos agora no final. Mas antes disso, eu vou orar por você que quer se dispor a não viver mais só para você mesmo. Que hoje está entendendo esse chamado que Jesus está nos dando como igreja. Sejam luz. Por isso que chama o nosso setor de assistência social e missões, seja luz. Seja luz. Vamos amenizar a dor daqueles que sofrem ao nosso redor. Pai, em nome de Jesus. Que possamos ser luz, ó Deus. E à medida que sejamos luz, aqueles que estão ao nosso redor, à medida, Senhor, que possamos amar as pessoas com ações e não palavras, ó Deus. Amar aquele que não conhecemos, amar aqueles que nem amigos nos são, amar aqueles, ó Deus, que estão passando necessidade. Senhor, à medida que possamos amar, a nossa luz seja vista e o Teu nome glorificado. Senhor, hoje repreende todo espírito de confusão e que seus filhos sejam tomados pelo Teu Espírito para entender que nós começamos um tempo novo nessa igreja. É um tempo, Senhor, de sermos igreja àqueles que sofrem, de sermos igrejas aos necessitados, de sermos igreja, a imagem de Cristo, aonde estamos. Se o Senhor nos colocou nesse lugar, ó Deus, que ao nosso redor todos saibam que aqui nesse lugar há consolo,
que aqui nesse lugar existe pessoas que se importam com a sua dor e que vão fazer o possível para melhorar, ó Deus, esses dias maus que vivem. Em nome de Jesus, Pai, faz dessa igreja uma igreja conhecida, não porque somente pelo louvor maravilhoso, ou porque é grande, ou por causa de eventos, mas conhecida, Senhor, porque nós chegamos aonde ninguém chega, Senhor, porque nós chegamos e mostramos, ó Pai, o amor de Jesus pela vida dessas pessoas, com ações. Dá um coração generoso ao teu povo, em nome de Jesus.